Nós queremos saudar a igreja e aqueles que nos visitam nesta noite, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos dando os presentes, abrir a palavra do Senhor no livro Carta aos Romanos, capítulo 7. Carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 6. Glória a Jesus. Em reverência à palavra do Senhor, convidamos a igreja a se colocar de pés. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Nosso Deus, nós bendizemos ao teu nome, pela tua presença viva e real no nosso meio, pelos louvores entoados, Senhor. Não podemos expressar, Senhor, o nosso louvor, mas sabemos que o Senhor tem recebido o nosso louvor na eternidade. Por isso te glorificamos, te bendizemos, Senhor, porque podemos perceber a tua presença em nosso meio. Ó Deus, te pedimos pela tua palavra, apresentando assim, em nome de Jesus. Amém. Sentar, irmãos. Meus irmãos, esse texto foi escrito para a igreja de Roma e eu gostaria de dividi-lo em três partes, três situações distintas que vai nos levar a entender o projeto de Deus, que é um projeto de Deus. O projeto de Deus para salvar o homem, ele foi criado a partir do momento em que o homem se desviou da sua presença, deixou de dar ouvidos ao Senhor. E esse versículo ele começa dizendo, a primeira parte: mas agora estás livre da lei. Interessante, né? Que nós, antes mesmo de conhecermos ao Senhor como igreja, de vivermos este momento de Pentecostes, de avivamento, de reforma, havia uma lei descrita por Deus, entregue a Moisés, e ali começou o primeiro fundamento da igreja, a lei. Mas o capítulo 6 de Romanos, verso 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O interessante é que mencionamos que Noé, de homem, se desviou pela desobediência, mas através do sacrifício de Jesus nós entramos na graça. E a palavra graça, ela é expressada de uma maneira muito contundente. O que é graça para nós? Certa vez o irmão disse assim: eu vou pegar esse relógio, vou dar e não quero nada em troca. Isso é graça. Mas o livro de Efésios, capítulo 2, ele expressa mais claramente. Ele diz assim no verso 8, capítulo 2, verso 8: pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Meus irmãos, é maravilhoso, porque nós, na nossa condição humana, não teríamos condição de retornar para Deus. Porque Deus, quando Ele cria o homem no Éden, Ele sopra o fôlego da vida, o espírito da vida, e o homem se torna alma vivente. E o desejo do homem, após a desobediência, é voltar para Deus. Nós podemos ver em todo momento da palavra, quando o homem ouvia a voz de Deus, ele corria para os pés dele. Mas hoje temos acesso ao Pai através do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, e se tornou, é chamado por nós, a porta da graça. Por isso, Efésios diz assim: pela graça sois salvo
não mais pela lei. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é de um dom de Deus. Meus irmãos, a lei era 10. Quando a gente ouve falar em lei, a gente pensa logo em governo. Estamos debaixo de uma lei marcial que nos impede até de ir e vir. E por causa de uma pandemia. E quando pensamos em lei, a cabeça começa a encher. Mas não, a lei que Deus criou, ela era perfeita. Tanto é que Jesus veio, cumpriu a lei e se sacrificou por nós, deixando como recurso o quê? A lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Se nós conseguirmos amar o nosso próximo, já amamos a Deus, amar o nosso próximo, aí vem toda a lei se cumprindo em Jesus Cristo. E Ele nos dá graça, porque pela graça sois salvos. E meus irmãos, o livro de Romanos continua dizendo, o versículo que nós lemos, a segunda parte: pois morremos para aquilo que estávamos retidos. O que nos impediu, nos reteu, nos parou de estarmos com Deus? Aí vamos lá, Romanos capítulo 6, 23. Ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Novamente, a palavra nos remete a Jesus, graça, salvação. Por isso que pela graça somos salvos. E meus irmãos, ainda mencionamos Efésios 2,8 assim: não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Glória a Deus, porque nenhum homem em sua plenitude, sabedoria, entendimento, como se acham, poderia chegar a Deus. Mas o único recurso foi dado pelo próprio Deus. A palavra de Deus diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O salário antes do pecado era morte, mas o dom gratuito de Deus, Jesus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E é isso que Deus nos deu, a porta da graça. E uma terceira parte aí desse versículo tem: para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Irmãos, ainda esquecemos de mencionar que o sacrifício de Jesus não podia ser impedido. O sacrifício de Jesus, ele iria acontecer para que hoje nós tivéssemos acesso à salvação. Às vezes nós vemos, quando lemos a história de Jesus, quando observamos como o Senhor sofreu antes de chegar à cruz, comovemos-nos. Muitos dizem: ah, que pena, mas era necessário que Jesus morresse na cruz para nos salvar. O sacrifício perfeito de Deus estava em Jesus. Na lei, você, no final do ano, separava um cordeiro, botava dentro da sua casa, criava como se fosse um familiar, e ia e sacrificava ao Senhor para a remissão dos pecados daquele ano. Na graça, nós temos o sangue de Jesus derramado na cruz, como nova aliança para a remissão dos pecados. Lá em João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, assim: se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é de alguns pecados, de todo pecado. Esta é a nova aliança, o sangue de Jesus nos serve nos remindo nesta hora. Nos trouxe aqui nesta noite, está falando com você no Instagram, para dizer que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa salvação. Como lemos na segunda parte: para que sirvamos em
em novidade de espírito e não na velhice da lei. A palavra ainda nos fala em Romanos 8, o interessante. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele ficou com seus discípulos aí no templo, ele foi assunto aos céus. Mas ele nos deu uma palavra, ele continuou nos dando uma palavra de graça. Não vos deixarei órfão, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Hoje vivemos baseado naquilo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações, tem nos mostrado através da sua palavra. Vivemos na expectativa do Maranata se cumprir, o arrebatamento da igreja. Jesus vem buscar uma igreja fiel, a qual ele fez uma promessa: vou para o Pai preparar-vos lugar. Se não fosse assim, não me teria dito. Mas as lutas, elas vêm, as dificuldades. E lá no livro de Apocalipse é interessante, capítulo 3, ele fala de um momento que nós estamos vivendo, que a igreja desta hora está vivendo. É interessante que nós, quando abrimos o livro do Apocalipse, vimos a ação de Deus nesta última hora. Ele diz assim, verso 8, Apocalipse capítulo 3, verso 8: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, nós estamos remetidos à palavra de Deus. O nosso sustento, o nosso alimento, o nosso entendimento, a nossa lei é toda a palavra. Fomos separados desse mundo para viver a palavra. O verso 10 diz assim: como guardaste a promessa do Senhor, vou para o Pai preparar-vos lugar, para que onde quer que eu esteja, estejais vós comigo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que adivinha sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Aleluia! Glória a Deus. Sabemos que os sinais que são mencionados na palavra, todos já se cumpriram. O que nós temos certeza é o que Jeremias falou nas Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Nós somos chamados por Deus para este momento, para esta obra, para estarmos na sua presença, vivendo este momento, esta última hora. Muitos apóstolos, muitos irmãos daquela época quiseram viver esse momento, mas nós estamos vivendo esse momento de evangelizar, levar a palavra e de falar de Jesus, de que não vimos Jesus, mas cremos em Jesus. E hoje nós podemos dizer: Senhor, salva-nos, porque a salvação vem do Senhor. Podemos dizer a você que está em conferência, que está aqui nessa noite, que só Jesus salva. Há um caminho. Há um caminho que tem dois viés. A palavra diz que há um caminho largo e há um caminho estreito. O caminho largo leva o homem à perdição. Nós podemos testemunhar quando a gente passa na rua, passa de carro, passa no lugar, vê a quantidade de gente reunida, comemorando, vivendo aquele momento. Quando a gente vai e passa na igreja, nós vemos também uma quantidade de pessoas que tem a certeza de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E vamos viver nessa certeza, vamos andar nessa certeza, vamos glorificar o nome do Senhor, por essa certeza que vai em nosso coração: Jesus
um povo que aceitou, que recebeu o Senhor na sua vida, e aceitou o sacrifício de Jesus. E é nisso que nós vivemos. É esse convite que fazemos nessa noite. Se reconcilie com Deus. Aceite a Jesus, porque Ele é o único caminho que leva ao céu. O Senhor nos abençoe. Exaltado seja teu nome, Senhor. Deus maravilhoso. A Bíblia, ela é toda a direção, tudo aquilo que precisamos para render glórias, aleluias, e entender, compreender e viver esse projeto. A palavra de Deus, ela foi escrita na eternidade. A salvação, o projeto de salvação foi feito na eternidade. E nós, diz a palavra que quando a igreja for arrebatada, a palavra vai ser tirada, o Espírito Santo vai ser tirado, a igreja vai ser tirada, e o que ficar, como guardar essa palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. O verso 13 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito é o nome do Senhor, autor, consumador da nossa salvação. Aquele que nos deu tanto a vida como o projeto de vida eterna. Aquele que, mesmo nós não sendo fiéis, Ele foi fiel. É nisso que nós cremos, na fidelidade do Senhor. E já dissemos, as misericórdias do Senhor são a causa que nós temos construído. Vamos ainda entoar mais um louvor para a glória. Meus irmãos, ainda meditando na letra desse louvor, quando o irmão faz assim, não me deixe no caminho, nós dissemos que havia dois caminhos: o caminho que leva à perdição e o caminho que leva à eternidade, que é Jesus. Mas o louvor diz assim: não me deixe só no caminho, ajuda-me ao céu chegar. E a igreja é a ferramenta que Deus separou para estarmos em comunhão e chegar até o céu. Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos uma palavra de glorificação ao Senhor. Senhor, nós glorificamos o teu nome e bendizemos. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, porque aqui estamos reunidos no teu santo nome, a entoar louvores a ti, a conhecer mais da tua palavra. Aleluia, nós somos gratos porque servimos a um Deus fiel, a um Deus conosco, a um Deus que não tem falhado. Deus amado, nós não somos merecedores, nós não somos dignos de tão grandioso amor, mas nós, Senhor, somos gratos a ti, Senhor. Somos gratos porque tem olhado da eternidade com teu olhar de misericórdia, contemplado as nossas vidas, nos guardado de toda a violência deste mundo, e nada nos tem faltado, Deus amado. Nós te agradecemos assim, Pai amado, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Senhor Deus, nós bendizemos ao teu nome, porque nós somos merecedores, mas o Senhor nos separou para estarmos na tua presença, nos trouxe até a tua presença, nos capacitou, nos transformou, nos moldou, e agora estamos aqui louvando e agradecendo o teu santo nome, Senhor. Nós te bendizemos pela tua palavra, pelos louvores entoados, por essa certeza que a cada dia o Senhor vai aperfeiçoar essa obra em nossas vidas. Ó Deus, e que nada, Senhor, nada vai nos faltar, porque o Senhor está presente, e é disso que nós precisamos, da tua graça, Senhor. Recebe este culto diante do teu altar, cuide as nossas vidas, Senhor, como nos trouxeste, leva em paz para os nossos lares, Senhor. Continua conosco, porque continuamos a ser os mesmos necessitados. Ajuda-nos, Senhor, para que não fiquemos só no caminho.
Ajuda-nos ao céu chegar. Te glorificamos assim, apresentando este culto diante do altar. Recebe com misericórdia, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode aceitar, irmãos. Nós nos despedimos dos irmãos que estão no Instagram, dizendo que a palavra do Senhor é provada, ela nos conduz à eternidade. Busque o Senhor na palavra, e Ele é quem vai te dar a vitória. Deus abençoe, a paz do Senhor a você. Continue na presença do Senhor. Irmãos, só teremos culto semana que vem, sábado e domingo. Nós vamos orar aqui.